noite. Passando aqui para deixar mais um vídeo falando sobre as regras de Deus. Amém? Nesse vídeo de hoje, queria falar sobre a segunda parte das regras de Deus. Vou deixar um versículo aqui da Bíblia. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém? Saul foi escolhido como rei de Israel. Foi escolhido, Deus escolheu ele para governar sobre Israel. O rei, ele dominava, ele dirigia, ele era líder nas guerras. E todas as guerras que Saul ia, Deus era com ele, ele vencia. Grande vencedor de guerras, venceu guerras contra os moabitas, contra os filisteus. E Deus dá uma ordem para ele exterminar os amalequitas. E Saul vai lá, só que Deus fala que é para exterminar todos, homens, mulheres, animais. E Saul, quando chega lá, ele cresce o olho nos animais gordos, nos animais que estão robustos. E também ele poupa a vida do rei com interesse financeiro. E o Espírito Santo de Deus, ele fala com Samuel. Fala para Samuel que Saul tem desobedecido a palavra do Senhor. E quando Samuel chega até o arraial, Saul já tem feito, também oferecido sacrifício a Deus, algo que não é permitido ele fazer. Ele quebra outra regra. Ele desobedece a Deus e quebra também uma regra. Ele faz algo que não é para ele fazer, que é oferecer sacrifício. Deus o rejeita. Samuel fala que Deus o rejeitou. Rejeita ele por quê? Porque desobedeceu a regra. E o preço que Saul paga por desobedecer uma ordem de Deus foi perder o seu reinado. Deus desagradou a ele e destituiu ele do cargo de rei de Israel. O cargo mais importante de uma nação. Ser rei. Por quê? Porque desobedeceu uma ordem de Deus. Ele até quis justificar, onde a palavra que nós lemos, 1 Samuel 15, 22, 23, que ele pega e tenta trazer uma justificativa para o seu erro, procurando se justificar com seu erro, como se tivesse uma justificativa quando quebramos uma regra. Não tem. Quando quebramos uma regra, vem a consequência. E nós temos que pagar pelo preço por quebrar a regra. Assim é como uma pessoa quando tem pessoas vimos nos dias de hoje que ela tem a síndrome da perseguição. Ela acha que tem a síndrome da perseguição. Todo mundo tem inveja dela, não consegue se firmar no emprego. Por quê? Porque não obedece regras, mas ela sempre a culpa é dos outros. Chega no ambiente, as pessoas têm inveja dela, perseguem elas, estão perseguindo, não consegue passar pela experiência, culpa até Satanás. Satanás levantou, está contra a minha vida, eu não consigo me firmar. Chega lá, é um irmão que está perseguindo, é uma irmã que está perseguindo. É o fulano que não me persegue. Eu não sei o que acontece comigo. O que acontece é que você não consegue obedecer os limites, as regras propostas dentro do ambiente em que você vai.
não obedece às regras e vem as consequências. Ou seja, se nós obedecemos os limites que são propostos, as regras que nos são impostas, somos honrados. Ora, quando nós desobedecemos, vem as consequências. Por exemplo, anda numa rodovia, desobedece os sinais de trânsito, desobedece um sinaleiro, para você ver se não vai ter acidente. Por quê? Porque você está quebrando a regra. Anda num veículo com documento atrasado, sem você pagar imposto, sem habilitação. Você não vai ficar sem ele. Perigoso até ser preso. Quebrou as regras, está andando fora das regras. E quando andamos fora das regras, nós pagamos um alto preço. Vem a cobrança. Ou seja, então, Deus me deu esses vídeos para a gente estar meditando e aprendendo sobre os limites, sobre as regras que Deus nos propõe, as regras de Deus. Hoje, o homem quebra as regras entre um homem com outro homem e muitas das vezes nós não conseguimos entender porque de tanta tribulação, tanta dificuldade, mas é porque nós não obedecemos às regras. E quando nós quebramos as regras, quando nós desobedecemos os limites, nós pagamos um alto preço. Não esqueça, quando você quebra uma regra, quando você quebra um limite, você está prejudicando a si mesmo. Você é o maior prejudicado quando quebra uma regra. Saul, depois que quebrou as regras, ele procurou se justificar. Em vez de assumir o seu erro, ele procurou se justificar. Mas já era tarde. Como muitos de nós, muitas das vezes, queremos jogar a culpa em cima de alguém ou de algo para desviar o foco e não enxergamos que quebramos uma regra. Quando quebramos essa regra, a colheita é certa. Amém? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Amém?